Olha, eu fico muito contente e esperando esse momento para poder abrir a Bíblia e estudarmos mais um capítulo da Bíblia ou deste livro sagrado juntos. É muito bom, né? Começar assim o dia. Muita gente já começa à 00:01 ouvindo o programa, depois acorda cedo, lê o capítulo, ouve de novo o programa, arruma sua cama e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o objetivo do seu programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias aqui na TV Novo Tempo, às 7 da manhã, exceto aos sábados, que o programa é um pouco mais cedo, às 5:30, e também nós estamos no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você deve se inscrever, nós já passamos de 50 mil inscrições, olha que bacana. E eu quero dizer para você que convide seus amigos a se inscreverem também nesse nosso canal, assim eles poderão estudar a Bíblia junto conosco, durante o dia, rever os capítulos anteriores. É importante que muita gente se inscreva, não para a gente dizer, já temos tantos mil e tal, não, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais a palavra de Deus será difundida, não é mesmo? Então, espero que você se inscreva lá, se ainda não se inscreveu, dê o seu like, clique no sininho para poder receber as novidades do programa Reavivados. Também no Facebook, na página da TV Novo Tempo, nós estamos lá todos os dias. Mande suas observações, mande as suas mensagens. Nosso interesse é saber como é que você está reagindo diante do estudo da palavra. Muitas pessoas pedem oração, é muito bom ter este convívio, mesmo que à distância, mesmo pela internet, vale a pena criarmos este grupo de pessoas que amam a palavra e crescem ao estudá-la. Estamos aqui no Cevisa, é uma parceria muito gostosa que fazemos com eles, porque é um local agradável, silencioso, tranquilo. Estávamos fazendo ao ar livre, vamos voltar mais umas temporadas e agora estamos aqui numa das salas de reuniões que eles fazem aqui todos os dias. É muito gostoso. Venha conhecer o Cevisa. Bom, vamos lá, palavra de Deus hoje. Nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 7. Êxodo 7, uma continuação, né? Aqui nós encontramos Moisés e Arão se preparando para conversar com o faraó, para pedir a faraó que o povo saia. Bom, o próprio povo estava assim um pouco chateado com Moisés, você se lembra, né? Porque faraó pediu para tirar a palha que eles davam para o povo hebreu para fazerem os tijolos. Eles tinham que buscar a palha e tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos. Uma coisa desumana, não é? Bastante desumana que o Egito estava fazendo com o povo de Deus. Mas assim mesmo, o que Satanás faz? Ele sempre tenta destruir aquilo que Deus faz de bom. Por exemplo, através do povo de Israel, da tribo de Judá, das 12 tribos, né? A tribo de Judá, nasceria o Messias. Ora, da cabeça de Satanás e dos seus anjos, nada mais lógico do que acabar com o povo todo. Se ele puder acabar com o povo todo, escravizar o povo todo, fazer com que tenham uma mente bem pequenininha, não tenham vontade própria, assim ele faria e como fez, não é? Quando mandou matar os meninos, né? Quando o faraó mandou matar os meninos que nasciam das famílias hebreias, também estava à mão do nosso inimigo ali. Quando Herodes mandou matar as crianças com 2 anos e meio para baixo, estava à mão do nosso inimigo. Quando o povo de Israel, vamos ver isso mais para frente, quando o povo chegou ali em Canaã, viu gigantes e temeu e tal, saiu. Satanás colocou pessoas ali para poder fazer o povo temer e não ocupar a terra, que era uma promessa de Deus. Bom, aqui estão os dois se preparando para falar com o faraó. A última palavra aqui do capítulo 6 é Moisés dizendo: eu não sei falar bem, como pois me ouvirá a faraó? Então começa o capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Desculpe, a mesma relação que nós temos, não é? Você vai aplicar aí na terra. Eu falo para você, então você vai ser a voz de Deus, né? A minha voz. Você fala para Arão, e Arão é o profeta que ouve a voz de Deus e fala então para Faraó. Então, tudo que eu te ordenar, você fala
No verso 3 ele diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Muita gente não entende bem essa questão de eu vou endurecer o coração, né, de Faraó. Na realidade, a semente é a mesma. A semente que Deus plantou era igual. Quem era Faraó? Faraó era um Deus que estava na terra, quando morreria ia fazer parte, não é, da outra vida como Deus, ia proteger pessoas que o seguissem. Havia centenas de deuses no Egito e assim eles funcionavam. Era um Deus competindo com o outro. Lembram-se quando Moisés foi conversar a primeira vez com o Faraó e ele disse assim: eu não sei quem é esse Deus, não conheço esse Deus. Esse Deus não é mais poderoso do que eu, do que os meus deuses? Quem é o Deus de Israel? Ninguém. Não é? Desprezando a imagem de Deus, não é? A figura de Deus. Desculpe. E agora ele diz assim: endurecerei o coração de Faraó. Bom, claro, todas as vezes que Deus falava com ele, ele endurecia o coração. Ele não queria uma competição, um outro Deus, porque ele era Deus, havia outros deuses no Egito, e o Deus de Israel, o Deus de escravos, mas ele ainda mantém esse povo escravo. Esse Deus é muito fraquinho, então não presta. E eles começaram a conversar na direção de falar ou andar na direção de falar com o Faraó. Moisés tinha 80 anos, diz aqui, era a segunda fase, né? Vai entrar a terceira fase logo de Moisés, os últimos 40 anos. E aqui, deixa eu arrumar aqui minha Bíblia, e aqui nós encontramos no verso 8, e assim Moisés e Arão fizeram como Deus ordenara. Verso 8, isso verso 6, né? Verso 8, falou então o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se transformará em serpente. Lembra-se? Isso já aconteceu lá na sarça ardente. Então vão diante de Faraó, ele vai dizer assim: então mostra alguns milagres aí para mim. Joga o bordão no chão. E eles fizeram isso, foram diante de Faraó, que pediu que eles fizessem o milagre, e fizeram diante dos oficiais de Faraó o lançamento do bordão, se transformou numa serpente, e os magos, os sábios lá de Faraó também fizeram a mesma coisa. Só que a serpente de Moisés, né, comia a serpente dos magos lá, dos encantadores de Faraó. Mas ele endureceu o seu coração, verso 13 diz assim: endureceu todavia o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Acontece agora a primeira praga. E a primeira praga, esses sinais que Deus disse, né, que aconteceriam, a primeira praga é justamente sobre o Nilo, o bem mais precioso daquele povo do Egito. O Nilo não era só um objeto de adoração, como um deus, não é? Tudo que vinha do Nilo era bom. Havia as enchentes do Nilo, e com essas enchentes do Nilo, a água passava por aquele local semidesértico e produzia vida. E quando voltava o Nilo ao seu curso normal, então eles tinham como plantar. Então as margens do Nilo eram muito férteis, né? O próprio povo de Israel estava à margem do delta do Nilo, lá para cima. E ali eles plantavam, eles cultivavam, eles mantinham seus animais. Então o Nilo o Egito, né, dependia muito do Nilo. O Egito não seria o Egito sem o Nilo. Então, além de ter um fator espiritual, adoravam o rio também, não é? Era um deus para eles. Também havia a questão da dependência econômica, da dependência da vida. Então, o sinal seria no rio Nilo. O rio seria maldito, seria amaldiçoado. E o que aconteceu? Faraó estava saindo para o seu banho matinal no deus Nilo, e quando saiu, o Senhor Deus pediu que eles solicitassem a Faraó que saíssem novamente, né? Deixa o povo sair. Faraó negou. No verso 17 diz assim: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho, verso 17, né? Na mão ferirei as águas do rio e se tornarão como sangue. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele bateu, as águas se transformaram em sangue.
E os magos fizeram alguma coisa semelhante também. E por 7 dias o rio ficou como sangue. Os egípcios precisaram cavar poços ali ao redor para obter a água pura. Bom, o caso estava bastante difícil, por quê? Porque os peixes morreram, né? A vida que o rio produzia para o povo do Egito, imaginem quantidades de peixes que estavam mortos agora nas margens do rio. Esses peixes que seriam pescados, seriam comidos, agora não prestavam para mais nada. E começou a cheirar mal tudo aquilo. Mas a Bíblia diz aqui, como os magos de Faraó também fizeram coisa semelhante, conseguiram colorir aí a água do rio, vejam, é a segunda vez, né? Eles fizeram a serpente, assim como o bordão, né, o cajado de Moisés foi usado para fazer a serpente, e aqui da mesma forma. Quer dizer, o diabo sempre tem uma contrafação. Sempre tem, sempre tem. A família, o modelo de Deus, ele tem uma contrafação. A família moderna, que tem uma porção de descaminhos aí em relação à vontade de Deus. Mas por causa disso, aqui diz, endureceu o seu coração novamente. Meu querido, minha querida, você sabe que nós temos que estar bem ligados na palavra de Deus para fazer essa diferença entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mal. E às vezes são muito parecidas as coisas, não é? A saúde, cuidar da saúde da maneira de Deus e da maneira do mal. Quanta coisa você encontra por aí com excesso de açúcar, excesso de sódio e com um desbalanceamento tremendo, enquanto que as coisas da natureza são bem balanceadas. E assim é na família, assim é no amor, o amor falso, o amor verdadeiro, a mentira e a verdade, sempre existe uma contrafação. Que Deus possa abençoar você, que seus olhos estejam abertos, que não endureça o seu coração. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a tua bênção e discernimento para saber quais são as suas coisas e quais são as coisas do mal, para seguirmos os teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, espero você no nosso próximo encontro aqui. Um abraço e até lá.